Por que estão relativizando a Bíblia Sagrada e qual o propósito dessa relativização? Até o final desse vídeo nós encontraremos resposta para essas e outras questões importantes relacionadas às Sagradas Escrituras. Olá, sou o pastor William Santos e você está no meu canal Didaquê, onde nós estamos compartilhando doutrina bíblica com qualidade, doutrina bíblica saudável para a sua vida. No vídeo de hoje nós estaremos fazendo mais um comentário sobre uma das nossas lições da CPAD do terceiro trimestre de 2022. A lição de hoje será a lição de número 7, que tem o tema A Sutileza da Relativização da Bíblia. A sutileza da relativização da Bíblia. Então, esta é mais uma das nossas lições. Estaremos comentando no dia de hoje, para que você possa, no domingo pela manhã, expor com muita clareza a lição para a sua classe, para os seus alunos, e promover para todos eles uma edificação saudável, um crescimento progressivo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A nossa Bíblia tem como leitura diária alguns textos, por exemplo, segunda-feira, Romanos, capítulo 12, versículo 2. É preciso não se conformar e se transformar pela renovação do entendimento. Terça, Isaías, capítulo 5, versículo 20. Não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. Quarta-feira, Hebreus 13, versículo 8. A Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo. Quinta-feira, Salmos de número 11, versículo 3. Se os fundamentos forem destruídos, o que o justo fará? Sexta-feira, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Os fundamentos da vida cristã devem iniciar-se na tenra idade. Sábado, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. As Escrituras como única regra de fé e de conduta. A leitura bíblica diária encontra-se em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Você pode acompanhar a leitura bíblica diária que se encontra no capítulo 3, versículo 14 a 17 de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Muito bem, esta foi a nossa leitura bíblica em classe. Vamos para o texto áureo, onde está escrito justamente em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Verdade prática está exposta da seguinte forma: a Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Objetivos da nossa lição: primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Terceiro objetivo, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Quarto objetivo, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Então, o ponto-chave, o ponto central, a palavra-chave da lição é relativização, relativismo. E à luz daquilo que já comentamos durante a semana na leitura bíblica diária, nós iremos dar mais uma relembrada, mais aqui na nossa playlist,
de leitura bíblica diária, você vai encontrar um conteúdo mais denso sobre relativização. Quero aproveitar e convidar você para se inscrever no meu canal, canal de Daqui, para curtir os nossos vídeos, compartilhá-lo com o máximo de pessoas possíveis, para que o nosso conteúdo possa alcançar muitas vidas, trazendo assim bênçãos de Deus para as suas vidas. Então nós temos que o tópico, os tópicos da nossa lição, em que está disposto, são 4 tópicos: a Bíblia e o espírito desta era. O segundo tópico vai tratar da Bíblia e o politicamente correto. O terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. E o quarto tópico, a Bíblia, a sempre atual palavra de Deus. Como disse, o texto, o ponto central, a palavra-chave da nossa lição é relativização. E o que significa relativismo, ou relativizar, ou relativização? Nós temos a definição desta palavra de acordo com os dicionaristas. Então nós vamos ver que a palavra relativismo ou relativizar, ao longo dos séculos, esse termo passou por diversas transformações, desde que a afirmação de Pitágoras, na Grécia Antiga, que o homem é a medida de todas as coisas, das reais enquanto são, e das não reais enquanto não são. Até os nossos dias, nada é aquilo que aparentemente é. Tudo é relativo, vai depender do campo de visão do observador. Então, de acordo com os dicionaristas, aponta que relativismo, de acordo com a máxima citada por Pitágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Então veja que já lá na Grécia Antiga, Pitágoras é o idealizador do termo relativismo, ou da relativização, quando ele diz que o homem é a medida de todas as coisas. Observe que relativismo, de acordo com a definição teológica, quer dizer que a verdade é relativa, alegar que a verdade varia com o tempo, com o lugar ou a pessoa, de pessoa para pessoa, e que depende das condições de mudança que isso pode trazer. O que há de verdade alguma universal, válida para todos os povos, em todos os tempos e lugares. Esta é a perspectiva de Parker, 2000, página 860. Então temos que o termo teológico para a relativização, a definição teológica, quer dizer que a verdade é relativa e ela varia de tempos em tempos, de lugar para lugar, de acordo com a definição que já vimos anteriormente. A verdade, ela depende do campo de observação, do observador, ou da cosmovisão daquele que vê. Uma outra definição, a definição filosófica, de acordo com Josh McIndoe, 2009, página 1026, está dito assim: relativismo é a teoria de que não existe um padrão objetivo pelo qual a verdade deve ser entendida, de modo que a verdade varia com os indivíduos e com as circunstâncias. Josh McIndoe é quem traz esta definição filosófica. Então, nós vimos a definição de relativismo no contexto secular, no contexto teológico e no contexto filosófico. Relativismo não é algo novo, é algo antigo, que já surgiu no Jardim do Éden, lá na tentação apresentada por Satanás a Eva, onde Satanás ele inicia esse processo de relativização da palavra de Deus. Ele apresenta a tentação a Eva, perguntando se foi assim que Deus disse que não deviam comer ou que não podiam comer de todas as árvores do jardim. Eva, obviamente, disse que não foi assim que Deus disse. Ele disse que nós não podemos comer da árvore da ciência do bem e do mal. E todas as demais árvores podia se comer livremente. Então vem a palavra sutil,
a interjeição sutil de Satanás, onde ele afirma que Deus estava querendo ocultar o fato de que se Eva comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ela se tornaria igual a Deus. Então a serpente diz para Eva: não é verdade que no dia que vocês comerem vocês vão morrer, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem vocês serão igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Note que Satanás traz uma mensagem relativa para Eva, a qual acaba sucumbindo à tentação e comendo do fruto e dando para Adão, e Adão também comeu, trazendo consequências para toda a humanidade que viera posterior. Então veja que o apóstolo Paulo, em segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele apresenta para a igreja de Corinto justamente este temor, porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, muitos de vós sejam enganados e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então note que há um temor no coração do apóstolo Paulo. Isso é importante porque no contexto em que nós estamos vivendo, chamado de era pós-moderna, também a mensagem da Bíblia está sendo relativizada. E dentro da lição, nós vamos perceber este relativismo sendo apresentado justamente para também justificar comportamentos éticos e morais desprovidos de santidade, de verdade, de princípios bíblicos. Então, na nossa introdução, nós temos que não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques. É verdade. Ao longo dos séculos, a Bíblia sempre foi atacada de diversas formas, de diversas maneiras. E não foram poucas as tentativas para tentar desacreditá-la, para tentar aboli-la, para tentar destruí-la, principalmente em muitos contextos aí do socialismo, muitos contextos durante a União Soviética. Muitos irmãos até levavam Bíblias escondidas para os crentes por trás da cortina de ferro, mas havia uma proibição para que a Bíblia não fosse distribuída para aquelas pessoas, para que elas não tivessem o conhecimento da verdade e poderiam libertá-las. Então, muitas foram as táticas, foram exemplares da Bíblia queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, já foi tida como obsoleta e como desnecessárias. Então, em diferentes momentos e épocas, sempre houve um levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. A lição de número 7 ela é muito importante porque, ao termos a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, como a verdade infalível de Deus, nós temos um conhecimento substancial e seguro para pautarmos a nossa vida dentro dos padrões éticos e doutrinários da palavra de Deus. É a maneira que Deus quer que o cristão se conduza neste mundo pernicioso, perverso e corrompido. Então, nós temos visto ataques às Sagradas Escrituras, como por exemplo, dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Outros dizem que a Bíblia é um livro antigo e que precisa passar por um processo de releitura de acordo com o contexto da pós-modernidade. Isso é uma clara relativização das Sagradas Escrituras e dos seus princípios imutáveis e infalíveis, tendo em vista que isto serve para justificar condutas e práticas que não estão harmonizadas com a palavra de Deus. Então, para muitos, a palavra de Deus ela está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida ou mal interpretada ao ponto de ser mal aplicada. Então, nós temos estas questões que são levantadas por aqueles que querem relativizar a Bíblia e apresentar uma mensagem tida como uma mensagem para os povos contemporâneos, para o povo desta nossa pós-modernidade, uma mensagem
diferenciada daquilo que Deus dispôs para o cristão, para todo aquele que serve a Deus e tem a Bíblia como sua regra de fé em prática. Muito bem. No tópico 1, nós temos aí que a Bíblia e o espírito desta era. Olha, primeiro tópico aí, primeiro subtópico, vai tratar do termo desconstrução. Desconstrução, viu? Está aqui a canequinha de daqui, ó. Tomar uma aguinha, para dar uma hidratada aqui na garganta. Se você quiser, pode adquirir canequinha do canal de daqui, tomar uma aguinha, para tomar um café. Nos procure para que você possa adquirir a sua canequinha do canal de daqui. Muito bem. Como dito, nós temos aí o primeiro tópico da nossa lição, que vai tratar sobre a desconstrução. O termo desconstrução. Então, a Bíblia, no contexto em que nós vivemos, na era da pós-modernidade, ela passa por este ataque, o ataque da sua mensagem tentar ser, de qualquer forma, desconstruída. É uma das mais utilizadas, é uma das formas mais utilizadas para tentar relativizar a Bíblia, é desconstruir a sua mensagem, né? Então, dizem aqueles que querem desconstruir a mensagem da Bíblia, que a Bíblia foi escrita há muitos anos e que não é um texto para os dias de hoje, para a era da pós-modernidade. Essa mensagem é antiga. Eu já ouço-a desde os tempos do meu avô, da minha avó. No entanto, eles não entendem aquilo que disse o apóstolo Pedro. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Leia esse texto com seus alunos em sala de aula, para que eles entendam que o processo de desconstrução da mensagem da Bíblia é uma sutileza de Satanás para fazer com que as pessoas tentem pensar ou aceitar que a mensagem da Bíblia é uma mensagem a ser rejeitada, a ser negada, desconstruída por ser uma mensagem antiga. O espírito da era em que nós estamos vivendo, o espírito desta era, é o espírito da era do vazio, da era da pós-verdade, o fim das certezas, da cultura líquida e da desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado pós-moderno. Então, todos esses termos, era do vazio, da pós-verdade, fim das certezas, cultura líquida e desconstrução, todos esses termos apontam para o mesmo fenômeno cultural, que é a era pós-moderna, que é a era contemporânea, a sociedade da pós-verdade, da modernidade, ou seja, da pós-modernidade. Então veja que dentro desta era em que nós estamos vivendo, eles buscam desconstruir a mensagem da Bíblia. Então a desconstrução é um novo modelo, é um novo paradigma cultural que se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas a sua herança cultural, mas, sobretudo, o conjunto de valores éticos e morais e espirituais da Bíblia Sagrada. É por isso que Romanos 12, que também está no nosso comentário das leituras bíblicas diárias, alistado aí na nossa playlist, leituras bíblicas diárias, você pode dar um clique e dar uma verificada também neste vídeo. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo assevera aos irmãos em Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O cristão não pode se conformar, ou seja, se moldar a esta cultura pós-moderna, a este mundo de horror que deseja a todo custo desconstruir a mensagem das Sagradas Escrituras. Enfatize isso em sala de aula com seus alunos, leia este texto e explique, de acordo com o contexto histórico-cultural,
aplicando ao contexto da pós-modernidade. Isso mesmo, a Bíblia ela tem que ser lida, interpretada e aplicada corretamente para que a sua mensagem continue sendo uma mensagem atual e eficaz. A desconstrução é uma nova forma de pensar e de agir daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso é a relativização das Escrituras. É por isso que o Senhor Deus se utiliza da mensagem profética do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Este texto também é um dos textos que comentamos aí na nossa playlist de leituras bíblicas diária. Profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isso mesmo. É justamente o que a cultura da época de Isaías estava fazendo com os princípios e valores bíblicos. Eles estavam relativizando, chamando o mal de bem, o bem de mal, fazendo da luz trevas e do amargo doce. Estavam relativizando as Sagradas Escrituras, os princípios bíblicos, enfatizado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o subtópico 2 vai tratar justamente sobre isso, o relativismo, que dentro dessa nova configuração cultural da pós-modernidade, o relativismo é inevitável. Não há valores e não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Então, o relativismo, como já observamos, não há parâmetros por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. De acordo com a relativização, o relativismo, ninguém pode afirmar o que é certo ou errado. Isso é o que eles querem pontuar, o que eles querem ensinar, inserir nesta sociedade contemporânea, pós-moderna, sociedade líquida, sociedade do vazio, era das controvérsias. Então, veja, eles querem relativizar a mensagem e os princípios das Sagradas Escrituras. Então, já lá nos dias do profeta Isaías, este relativismo ético e moral, ele foi a causa da destruição daquela sociedade de então, daquele povo que foi punido pelo Senhor Deus por querer relativizar a sua mensagem, suavizar a sua mensagem. Mas note, meus queridos irmãos, que nós temos relativismo ético e moral, ele vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira também dentro das igrejas. Qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem analisa. Então, quando se fala um princípio bíblico, quando se aplica um princípio bíblico, uma correção, algo doutrinário, de acordo com o exposto nas Sagradas Escrituras, alguém já logo diz, isso é de acordo com o seu ponto de vista. Isto é relativo, porque eu não entendo dessa forma, eu entendo de outra forma. Então, há de se tomar muito cuidado quando estamos expondo as Sagradas Escrituras, para que possamos pontuá-la dentro do seu texto, do seu contexto, para que uma exegese, para que uma hermenêutica bíblica seja bem aplicada, seja bem instruída, a fim de que não haja espaço para argumentação e contestação das Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia, ela representa apenas mais um ponto de vista dentre os vários que existem, de acordo com a ótica relativista. Então, o relativismo está se infiltrando dentro das igrejas. Então, nós temos muitos mestres, muitos ensinadores, que estão por aí relativizando a Bíblia. E por que isso acontece? Isso acontece, em primeiro lugar, para construir-se uma narrativa. Em segundo lugar, isto acontece para a criminalização
da opinião que enaltece os valores das Sagradas Escrituras. Isso mesmo, nós estamos vivendo um processo dentro da nossa pós-modernidade da criminalização da opinião. O termo cunhado de fake news, de notícias falsas, está se insurgindo no meio da nossa pós-modernidade, no meio da nossa sociedade, trazendo assim muitos danos para aqueles que são condenados. Veja que fake news não existe nem mesmo uma tipificação penal no nosso Código Penal, né? Não existe uma lei que criminalize fake news, não existe nem mesmo um parâmetro para se determinar o que é fake news, nenhum órgão que possa estabelecer o que é fake news, embora tenha algumas pessoas que se colocam como os detentores da verdade, em última análise, mas para nós, cristãos, servos de Deus, a única fonte de regra, de fé e prática é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade infalível, imutável, é a verdade que não muda, é a verdade que nunca falha para conosco, porque é a mensagem de Deus. Então, busca-se, dentro desse relativismo, criminalizar a opinião daqueles que enaltecem os valores tradicionais das Sagradas Escrituras. Tem também por objetivo, em terceiro lugar, a promoção de novas metodologias de interpretação da Bíblia, uma releitura da Bíblia de acordo com o paradigma da sociedade atual, com a ótica da sociedade pós-moderna. Quarto objetivo, a promoção de novas teologias. Aí nós temos ensinadores dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, ensinadores dizendo que homossexualidade não é pecado, que a sua igreja é uma igreja inclusiva que aceita e recebe a todos. Então veja que há um movimento intelectual, até mesmo no meio evangélico brasileiro, buscando desconstruir a visão conservadora da Bíblia. Então, estes lobbies pressionam algumas igrejas, alguns pastores, alguns líderes, para que aceitem as suas ideologias. E aí nós temos os movimentos que defendem esta relativização, esta promoção de novas teologias, de novas metodologias de interpretação da Bíblia, movimentos que fazem lobby para a ideologia de gênero, para o homossexualismo, práticas do divórcio como normativo, sendo algo comum por qualquer motivo, práticas abortivas até mesmo, o comunismo que sempre se insurge contra o cristianismo. Um cristão, bem na verdade, ele não pode ser comunista, não tem como os valores das Sagradas Escrituras se harmonizarem com os valores do comunismo, valores progressistas que visam, dentre muitas coisas, a destruição da família, a desconstrução dos padrões bíblicos, éticos e doutrinários. Então, essa desconstrução, ela precisa ser combatida, o relativismo precisa ser combatido. É por isso mesmo que o apóstolo Paulo, aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas ainda quem de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho, que valendo o que temos pregado, seja anátema. Paulo diz que ainda que ele mesmo, ou alguns daqueles que compunham a sua comitiva apostólica, pregassem um outro evangelho, ainda que um anjo descesse do céu. Veja que é importante essa palavra, porque Satanás é um anjo que perdeu seu status, que tinha no céu como um anjo de Deus e tornou-se o demônio, o tentador, o acusador dos seres humanos. Então, nem mesmo um anjo
descido do céu vos pregue outro evangelho que vá além, ou seja, que vá além significa qualquer opiniões humanas que recebam mais valor do que aquilo que Deus disse, que vai além, né? Que vá além do evangelho que temos pregado, seja anátema. Anátema, o termo anátema no grego, aponta para uma pessoa excluída do favor divino e entregue à destruição. Muito bem, este foi o tópico de número 1. A abreviação, o resumo desse tópico diz que o espírito desta era contribui para a desconstrução e a relativização da Bíblia. Olha, você pode se inscrever no nosso canal, curtir, dando um joinha aí nos nossos vídeos e compartilhar a mensagem que estamos transmitindo aqui no YouTube para mais e mais pessoas. Convide os seus amigos para também se inscreverem no nosso canal. Comente nos nossos vídeos, nos dando feedback para que possamos continuar crescendo sempre. E não se esqueça, você pode adquirir sempre uma canequinha do canal Didaquê. Entre em contato conosco e nós estaremos disponibilizando a sua canequinha. Muito bem, o tópico de número 2 vai tratar justamente sobre a Bíblia e o politicamente correto, né? Então, dentro da narrativa do politicamente correto, busca-se justamente criar uma narrativa através da qual devemos pregar a mensagem do Evangelho segundo algum estereótipo, segundo alguns padrões pré-estabelecidos pela a sociedade mundana, a sociedade pós-moderna. Então, primeiro subtópico aí do tópico 2 vai tratar sobre a criação de uma narrativa. Os Salmos de número 11, versículo 3, está dito assim: destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, isso é uma pergunta que o salmista propõe, dizendo que se o fundamento forem destruídos, o que o justo pode fazer? Esta pergunta do salmista ecoa até os nossos dias. Os fundamentos estão sendo destruídos e derrubados, viu? Então nós temos que tomar cuidado, porque esta criação de narrativa de cristãos progressistas dentro da igreja configura-se como um verdadeiro cavalo de Troia, viu? Uma armadilha que está sendo lançada contra a igreja. Então, a armadilha desses cristãos progressistas, e cristão progressista é aquele que é favorável à ideologia de gênero, o divórcio por qualquer motivo, homossexualismo, práticas abortivas, comunismo. Os cristãos progressistas têm aí esta visão e não se pode entrar por este caminho desta criação de narrativas, porque este caminho é um caminho perigoso, é um caminho sem volta, que fará com que a igreja possa perder a sua autoridade de agência de Deus na terra, quando se infiltrar por este caminho, se infiltrar por esta vereda. Então, dentro da criação destas narrativas, nós temos que tomar cuidado, porque eles querem desconstruir a mensagem da Bíblia, eles querem relativizar a sua mensagem, eles querem negar a autoridade da Bíblia Sagrada, querem também reescrever ou resistir à sua mensagem. Então é um cuidado que todo cristão precisa tomar de forma muito clara, porque os cristãos progressistas estão aí querendo empurrar de goela abaixo o seu ponto de vista, Mas aqueles que leem a Bíblia, que desfrutam do conhecimento das Sagradas Escrituras, eles não vão ser seduzidos nem enganados pelo aqueles que pregam uma mensagem progressista, para aqueles que buscam uma mensagem politicamente correta. Então veja que a criação de uma narrativa surge justamente do discurso
politicamente correto. Dentro desses modelos, criou-se uma nova modalidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. A nova narrativa quer proibir de pregar contra o pecado. Isso mesmo, irmão. O que esses cristãos que têm essa visão progressiva, politicamente correto, quer, na verdade, restringir que se pregue contra a prática do pecado, né? Então, pregar denunciando o pecado não é politicamente correto de acordo com a sua visão e pode levar até o tribunal. Como assim, pastor? Isso mesmo, irmãos, pode levar até o tribunal. Já tem algumas partes no mundo em que se pregar denunciando o pecado, algumas pessoas estão sendo punidas por pregar a mensagem da Bíblia como ela é. Por exemplo, lá na Alemanha, um pastor, Olaf, esse pastor Olaf, ele, na sua igreja, ele pregava condenando a prática homossexual e ele foi condenado por um tribunal por pregar justamente contra o estilo de vida homossexual. Se ele pregasse uma mensagem politicamente correta, não falaria sobre o pecado e a sua voz iria massagear o ego dos seus ouvintes. Então veja que existem pessoas sendo punidas por pregar a mensagem bíblica, né, denunciar o pecado, como a Bíblia ensina, e então essas pessoas já estão sendo punidas, já estão sendo criminalizadas, já estão sendo muitas vezes até presas. Então há de se tomar todo o cuidado de verificar que não preguemos um evangelho para massagear o ego das pessoas. O evangelho ele não deve ser exposto, né, de acordo com a perspectiva progressista do politicamente correto, né? Politicamente correto está se infiltrando nos púlpitos das igrejas. Isso mesmo, tem principalmente essas igrejas que aparecem aí no contexto da internet, no contexto das mídias sociais, apresentando um evangelho de acordo com a sua perspectiva, com a perspectiva progressista, com a perspectiva relativista, criando-se narrativas. Então, cria-se a narrativa de que a sua igreja é uma igreja inclusiva, que recebe todas as pessoas. Ora, toda igreja quer receber todas as pessoas, quer que todas as pessoas se acheguem. O próprio Deus, ele quer que todas as pessoas se acheguem a Cristo, mas ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é a minha verdade, não é a verdade de alguma outra pessoa, é a verdade de Deus, é a verdade que é Jesus Cristo. E a salvação, ela só é possível através do arrependimento e de receber Cristo como Salvador pessoal. Então, o arrependimento dos pecados é uma prerrogativa da palavra de Deus, indispensável para a salvação de todo aquele que crê na pessoa de Jesus Cristo. Então, já existem pessoas nos púlpitos das igrejas que negam os valores doutrinários bíblico e que se adequam ao discurso do politicamente correto, viu? Então, neste presente século, já existem pessoas que escarnecem do sacrifício de Jesus e zombam da fé cristã, viu? Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Politicamente correto, no politicamente correto, não há espaço para a Bíblia, isso mesmo, porque a Bíblia, ela é criminalizada, ela é rejeitada pela cultura do politicamente correto. Veja, nos Estados Unidos, um estudante foi proibido de evangelizar, né, na sua faculdade, né, na faculdade que ele frequentava, no espaço ali do campus, e o espaço é tido como um espaço comum voltado para as liberdades de expressão. Segundo a faculdade, a Bíblia e a fé cristã não se enquadram nesse tipo de liberdade. Olha como a fé cristã é marginalizada, é criminalizada, é rejeitada. Então, tinha-se um espaço na faculdade que chamava Espaço das Liberdades, e um cristão estava lá evangelizando, mas ele foi proibido de evangelizar, porque naquele espaço, que era um espaço
para liberdades, disseram os reitores da faculdade que a fé cristã não se enquadrava dentro deste quesito de liberdade a qual eles queriam propor dentro daquele espaço. Então veja como a fé cristã ela é rejeitada, ela é muitas vezes criminalizada. Então nós temos que reagir a esse tipo de prática. Então nós temos aí dentro da nossa cultura pós-moderna, que vai ser o tema aí do subtópico 2 do tópico 2, a criminalização da opinião. Então, pensar diferente desta nova narrativa que foi criada e está sujeito à censura, né? Então, a internet, as mídias sociais, elas já estão censurando discursos que é tido por eles como discursos não inclusivos e taxam, afirmam que o discurso dos cristãos é discurso de ódio e por isso devem ser censurados, por isso deve ser abafado, por isso não permitem que o discurso dos cristãos tenha o avanço que deva ter, tenha o avanço a qual é proposto para que tenha. Então, na verdade, algumas palavras dentro das mídias sociais não se pode mais ser pronunciada, porque os vídeos, os textos, passam por um processo de censura muito sério dentro aí do contexto ditatorial das mídias sociais. Então, toda a forma de pensar diferente das narrativas é criminalizada. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Veja o perigo que nós estamos incorrendo, né? Perigo no qual nós estamos diante aqui nesta nossa cultura pós-moderna, que a opinião só pode ser expressa de acordo com uma militância, de acordo com uma linguagem politicamente correta. Até mesmo os jornais já não fazem mais aquelas mensagens, ou seja, aquelas reportagens investigativas. Hoje, um meio de comunicação vincula a sua informação copiado de um outro meio de informação e assim vão se propagando mensagens iguais para que tenham a pretensão de apresentar os discursos como sendo todos uníssonos, todos com o mesmo viés, todos com o mesmo embasamento, com a mesma visão, e quem tem um linguajar, um discurso diferente deste que querem propor, deve ser criminalizado, censurado, deve ser taxado de discurso de ódio e até mesmo, em alguns casos, preso. Então, a criminalização das opiniões ele está acontecendo de forma muito avassaladora nos meios sociais. Então, na ditadura do politicamente correto, não há espaço para cristãos conservadores. Há espaço de sobra para os cristãos progressistas. Afinal, de acordo com o seu discurso, eles dizem que Deus é amor, que Deus é inclusivo, e assim vão propagando o seu discurso de natureza progressista. No mundo, no mundo todo vemos os sites cristãos e conservadores sendo censurados e banidos das plataformas digitais, viu? Então, há uma forma de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião de acordo com os antigos postulados da fé cristã. Isso mesmo, há uma narrativa que vai sendo criada, que vai sendo expressa para criminalizar a opinião que se ancora nos antigos postulados da fé cristã. Este foi o tópico de número 2. Quero convidar mais uma vez você para se inscrever no meu canal Didaquê, e também para adquirir uma de nossas canequinhas do canal Didaquê. Se inscreva, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos. Queridos, tópico 3, a Bíblia e o outro evangelho, é o tema do tópico. Subtópico 1 vai tratar de uma nova metodologia dentro da cultura pós-moderna. Nós podemos ver que é uma nova metodologia, viu? Uma nova metodologia
para se interpretar a Bíblia. Então, dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. Olha que coisa terrível, que coisa preocupante. A palavra de Deus, de acordo com alguns, como dito, precisa ser atualizada, né, para que fale a mesma língua dentro de uma nova configuração cultural. Então, olha o perigo em que nós estamos diante, em que a igreja está lutando, batalhando contra ele. Esta nova configuração cultural quer que a palavra de Deus passe por novos métodos de interpretação, de ressignificação da sua mensagem. Então surge a necessidade de criar uma nova metodologia, um novo processo interpretativo para os textos da Bíblia Sagrada. O leitor passa a ser mais importante, veja que coisa grave, o leitor passa a ser mais importante do que o autor bíblico. Então, aquilo que o autor quis dizer para os receptores da sua mensagem em primeira instância, agora não tem mais relevância nem significado. É o leitor que, dentro da cultura pós-moderna que nós estamos vivendo, da cultura relativista, vai interpretar a Bíblia de acordo com aquilo que ele acha melhor, de acordo com a sua experiência de vida, de acordo com aquilo que os seus olhos veem como sendo o correto, né? Então não importa o que o autor do texto bíblico disse, não importa o que os 40 autores aí que a Bíblia tem, né? Os 40 autores, né? O período em que a Bíblia foi escrita aí de mais de 1.600 anos, 16 séculos, em 3 continentes a Bíblia foi escrita, em 3 línguas diferentes, no hebraico, no aramaico e no grego. Então, tudo que foi exposto por esses 40 autores em 16 séculos, em 3 continentes, em 3 línguas diferentes, não é mais relevante. E note que durante essa complexidade da formação do cânon das Sagradas Escrituras, nós temos que não há na sua mensagem falha, não há na sua mensagem heresias, não há na sua mensagem nada que venha ferir um princípio doutrinário estabelecido por outro livro ou por outro autor, ainda que a distância continental, a distância linguística, a distância de tempo, né, seja grande, seja variada, você não encontra heresias, você não encontra contradições, você não encontra falha na Bíblia Sagrada. Por exemplo, aquilo que a Bíblia já diz há muitos séculos atrás, a ciência passou a descobrir apenas há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então a Bíblia ela vai demonstrando aí a sua força, a sua veracidade, a sua verdade, a sua infalibilidade ao longo dos séculos, né? Ao longo das descobertas, dos achados arqueológicos, dos achados históricos, vai se percebendo que aquilo que configura-se na Bíblia como verdade é a verdade como ela está exposta. Mas a cultura pós-moderna quer ressignificar, reinterpretar a Bíblia a partir de novas metodologias de interpretação. Então, ou seja, agora não é mais o contexto histórico-cultural, não é mais a linguística, não é mais a hermenêutica e exegese que são fundamentais na interpretação do texto. O que é importante é o leitor, é aquilo que o leitor gostar de ler, aquilo que o leitor gostar de expressar. O que é importante mais do que o texto bíblico é o leitor, quando na verdade, dentro da ótica de Deus, o que é mais importante é a sua mensagem, a sua palavra exposta para que Deus se mostrasse conhecido a todo ser humano. E não apenas conhecido, mas a sua vontade expressa e conhecida, meio de fé e de prática, pelo qual o cristão deve direcionar a sua vida. Então, nos conceitos éticos e morais, a palavra de Deus ela tem a sua perspectiva apresentada e que deve ser seguida, e que deve ser obedecida por todos aqueles
que querem viver para Cristo e um dia estar com o Senhor para todo sempre. Então veja que a Bíblia precisa se ajustar a esta nova metodologia. Assim surge, portanto, um outro evangelho, né? Um outro evangelho. É o que Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Este é um outro evangelho. Então, esta é uma nova metodologia de interpretação das Sagradas Escrituras. Mas ainda temos, no segundo subtópico, as novas teologias. Neste outro evangelho, temos uma nova configuração teológica. Primeiro, o texto bíblico passa por nova significação ou ressignificação. A Bíblia precisa ser atualizada. 3. No contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem, o progressismo e o politicamente correto. 4. Relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. Então, em quinto lugar, se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Sim, nessas novas teologias em que estão sendo apresentadas nesse contexto da pós-modernidade, é dessa forma que se está procedendo. Então, qualquer pensamento que destoe do considerado correto, politicamente correto pelos progressistas, ele deve ser taxado como fascista, homofóbico e como discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo, suas mídias digitais, né, os seus textos, os seus sites, estão tudo passando por um verdadeiro processo de censura e de abolição, porque o discurso dos cristãos destoam do discurso dos progressistas e dos politicamente corretos. Síntese do tópico 3, o Evangelho promove muitas novas metodologias de leitura da Bíblia. O outro Evangelho, ele promove novas metodologias de leitura da Bíblia, consequentemente, novas teologias e modismos. Muito bem, este foi o tópico 3. Nós vamos ao tópico 4 já. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Esta frase do grande evangelista e teólogo americano Billy Graham que disse: a Bíblia é mais atual do que o jornal que irá circular amanhã. Esta foi a frase de Billy Graham, famoso ou o maior evangelista do século XX, né? Já partiu para a eternidade. Então, o pastor Billy Graham, ele falou que a Bíblia é tão atual, ou mais atual, do que o jornal que irá circular no dia de amanhã. Então, qualquer tentativa de atualizar a Bíblia para se ajustar a essa cultura contemporânea deve ser rejeitada, visto como uma heresia. Isso mesmo, a Bíblia não é um aplicativo tecnológico que precisa passar por atualização. Tudo que Deus queria dizer e revelar ao homem já está exposto nas Sagradas Escrituras, de natureza que aqueles que querem mudar a verdade de Deus, aqueles que querem, entre aspas, atualizar a mensagem da Bíblia, eles irão incorrer em estar perdendo a parte no paraíso, a parte sua na árvore da vida, né? Então, o livro de Apocalipse retrata muito bem isso. Note que temos já em circulação na sociedade a Bíblia fora do armário. Olha isso, irmãos. Paz, meus irmãos, em lhe dizer, a Bíblia fora do armário. Temos também a Bíblia de estudo da teologia inclusiva. Então, o que essas Bíblias fazem é suprimir, né, aquilo que Deus coloca como verdade
absoluta e inalienável da sua palavra, quando apresenta o pecado, especialmente da homossexualidade. Então, essas Bíblias que temos de natureza inclusiva, de teologia inclusiva, Bíblia fora do armário, ela suprime esta verdade, apresentando uma outra roupagem, uma outra visão, apresentando um texto com uma nova interpretação de acordo com a sua perspectiva. Então, é o que foi dito, o que é importante não é o que está exposto nas Sagradas Escrituras, mas é aquilo que o leitor precisa ler e ouvir. Então, a Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantam esta bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Isso mesmo, aqueles que levantam a bandeira deste evangelho inclusivo, eles devem ser vistos como falsos profetas. A Bíblia, irmãos, é a verdade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E, portanto, ela não pode ser ressignificada, não pode passar por um processo de atualização ou de uma releitura de acordo com a perspectiva da sociedade pós-moderna. Não é isso, não, que o Senhor Jesus ele fala na sua palavra. Então, às vezes, parecem anjos de luz, mas, na verdade, eles pregam ensinos de demônios. É o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que esses pregadores, falsos profetas, às vezes parecem anjos de luz, mas eles, na verdade, estão disseminando e ensinando doutrinas de demônio para a igreja. Leia com a sua classe 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A fim afundar a humanidade da cruz de Cristo, ou seja, a finalidade última desses que pregam este pseudo-evangelho é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, no subtópico 2 do tópico 4, a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia é revelação de Deus. Isso significa que ela tem a origem em Deus e foi por ele inspirada. É isso que disse o apóstolo Paulo, lá na nosso texto áureo, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, a Bíblia, de acordo com Paulo, em segunda carta a Timóteo, capítulo 3,16, é a palavra de Deus inspirada, inerrante. Então, note que a inspiração de Deus nas Sagradas Escrituras é uma doutrina fundamental, uma das fundamentais doutrinas apresentada aí na nossa bibliologia sadia, saudável. Então, a Bíblia, ela é um livro de Deus e contém a mensagem de Deus com a autoridade divina. Paulo diz que ela é inspirada em 2 Timóteo 3,16. Né? A palavra grega para inspirada é pneumasto. Então, esta palavra significa literalmente soprada por Deus. Soprado por Deus. Portanto, a Bíblia não contém, nem se torna a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas vão argumentar que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia se torna a palavra de Deus. No entanto, a interpretação sadia da palavra theopneustos significa justamente soprado por Deus. Então, ela não apenas contém e nem se torna a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, de acordo com Norma Geisler, aí 2010, página 460, define inspiração da seguinte forma: é a operação sobrenatural do Espírito Santo que, por intermédio de diferentes personalidades
e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos textos originais das Sagradas Escrituras, soprando ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo que ensina. E é desta forma regra infalível de autoridade, final de fé e de prática para todos os crentes. Então, as Sagradas Escrituras, elas são infalíveis, elas são as palavras de Deus, que se utilizou de cada autor humano, de acordo com a sua personalidade, com o seu estilo literário, com o contexto em que ele escreveu, para que ele transmitisse, assim, a sua verdade de forma infalível, com autoridade e de forma que seja praticada por todos os crentes. Então, sendo assim, as Escrituras afirmam que todas as partes dela são inspiradas. Então, nós temos que a inspiração é da Bíblia como um todo, conforme Mateus 5,17 e 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é inspirada em todas as partes, conforme João capítulo 12, versículo 14 a 16. A Bíblia é inspirada em cada palavra, conforme Mateus 4,4. E a Bíblia é inspirada em cada letra, conforme Mateus capítulo 5, versículo de número 18. Então, disso trata a inspiração das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são inspiradas por Deus. Nenhum outro livro pode mais, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Isso mesmo, as Sagradas Escrituras são infalíveis, regras de fé e de prática de todo cristão. Além de ser escrituras inspiradas por Deus, a Bíblia é a revelação de Deus, né? É pela Bíblia que Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar. Pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, 2004, página 6. Então, a revelação é a ação de Deus pela qual ele se dá a conhecer aos escritores da Bíblia as coisas feitas por eles, a fatos desconhecidos, que eles jamais poderiam saber sem nem descrever, senão por uma revelação divina. Então, a Bíblia é inspirada por Deus, é a revelação divina. A Bíblia, ela contém inerrância. A Bíblia é inerrante. Então, de acordo com o dicionário Aurélio, de 2004, aí, página 1100, a palavra inerrância significa que não pode errar, infalível, que não erre, algo fixo. Teologicamente, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Escrituras não contêm quaisquer erro, por serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. Pastor Claudio de Andrade, 2008, página 33. A palavra de Deus não pode mentir, conforme o Salmo 19, versículos 8 e 9, Hebreus, capítulo 6, versículo 18. Ela não pode passar ou ser destruída, conforme Mateus, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia permanece para sempre, conforme 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. A Bíblia é a própria verdade, conforme João, capítulo 17, versículo 17. Tais atribuições mostram claramente a inerrância da Bíblia. Muito bem, a Bíblia é inspiração divina, a Bíblia é revelação divina, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível. Sim, a Bíblia também é infalível. Segundo o pastor Claudio Honor de Andrade, a infalibilidade é a doutrina de acordo com a qual a Bíblia Sagrada é infalível em seus propósitos, promessas
e profecias. Ela pode ser assim considerada porque, em primeiro lugar, os seus propósitos jamais falham. Em segundo lugar, as suas promessas são rigorosamente observadas. Em terceiro lugar, as suas profecias se cumprem de forma detalhada e clara. Isso mesmo. A Bíblia, em suas profecias, se cumprem de forma detalhada e clara. Deus usou o profeta Isaías para dizer: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes falar o que me apraz, prosperará naquilo para que eu a enviei. Isaías capítulo 55, versículo 11. O autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Muito bem, então esses são os atributos da Bíblia Sagrada, e a Bíblia ela tem o propósito para o qual ela foi escrita, o propósito para o qual Deus a revelou, que é, primeiro, o propósito em que a Bíblia foi escrita para o nosso ensino, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, conforme Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia foi escrita para o nosso aviso. Sim, as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada foi escrita para o nosso aviso, conforme 1 Coríntios 10 e 11. Né? A Bíblia foi escrita para nos instruir no caminho correto. Sim, justamente. Toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para redarguir e para instruir em justiça. A palavra hebraica instrução em justiça, ou justiça, no texto grego, ela aponta para o treinamento naquilo que é reto. Então, justiça significa treinamento naquilo que é reto. Porém, no sentido cristão, é praticar aquilo que é reto. Consiste em cultivar um caráter moral de Cristo, o qual, por sua vez, reproduzirá a moralidade de Deus, nosso Pai. Então, note a importância deste texto maravilhoso que chamamos de Sagradas Escrituras, porque elas são sagradas de fato. A Bíblia é um livro com uma mensagem especial, atual, porque espalha a mente de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, porque foi revelada e inspirada por Ele. Isto mesmo. Então, queridos irmãos, este foi o tópico de número 4. O vídeo ficou um pouco extenso, um pouco mais de 1 hora, mas espero que os irmãos possam ver todo esse vídeo, possam se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, para que assim nós possamos continuar crescendo e compartilhando doutrina bíblica com qualidade aqui no YouTube, viu? A conclusão da nossa lição diz assim: há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. 2. Para os defensores deste modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para esta geração. 3. Aqueles que já aderiram a esta suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para esta geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. 4. Dentro desta nova forma de entender o texto da Bíblia, é que precisa de ajuste, e não é a Bíblia que precisa de ajuste, e não o homem se ajustar a ela. 5. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. 6. A Bíblia é a palavra de Deus, e por isso sempre será atual e relevante para a humanidade. Pode passar daqui mais 1000 anos, a mensagem da Bíblia vai continuar sendo uma mensagem atual, a mensagem da verdade de Deus, a mensagem que vai levar o homem ao conhecimento de Deus, como Deus quer se revelar a ele. Queridos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Mais uma vez, quero agradecê-lo
pelas visualizações, quero agradecê-lo pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Continue nos ajudando neste projeto que temos de compartilhar doutrina bíblica saudável para todos aqueles que queiram acessá-la. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer prosperar a sua classe de escola bíblica dominical, fazendo crescer, que esses textos e os demais textos das leituras bíblicas diárias possam servir de inspiração para que você venha trazer uma aula bastante rica em conteúdo para os seus alunos e assim eles possam ser edificados pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.